se você trouxe a sua Bíblia, vamos abrir lá em Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ver aqui, né, ainda sobre a armadura de Deus, sobre as nossas armas espirituais, para combatermos ali o bom combate de Cristo. Estou fazendo um devocional com as obreiras, né? Estou mandando para elas lá sobre o quarto de guerra. A irmã Simone está mandando para as intercessoras estão recebendo. Está sendo bênção, né? Eu já estava estudando, já estava lá adiante no estudo. E aí eu falei, não, mas vou compartilhar isso aqui que está muito bom. Aí eu compartilhei, né? E aí voltei desde o começo para fazer junto com as irmãs. E a gente só fixa cada vez mais a palavra, né? E aí, hoje, ela estava falando sobre a espada do Espírito. Eu falei, meu Deus do céu, hoje eu vou pregar sobre a espada do Espírito. Voltei no estudo e caiu hoje exatamente o que? A espada do Espírito. Então, Deus sempre confirma, né, irmãos, aquilo que a gente precisa. Efésios, capítulo de número 6. Então, vamos relembrar, né? Nós já vimos sobre a couraça. O que a couraça faz? Ela protege os nossos órgãos vitais, né? Nós já vimos sobre o capacete, que protege a nossa mente, protege a nossa cabeça. Nós já vimos sobre o escudo, né? E o escudo ali protegia o corpo todo. O soldado ficava protegido ali atrás do escudo. E a palavra compara com a fé. Nós já vimos as sandálias, né? Da preparação do Evangelho, né? Nós vimos sobre o cinto da verdade e nós vimos que tudo isso, irmãos, é o quê? É nós nos protegendo, é nós nos guardando. Mas será que Deus nos chamou para a gente ficar lá só se protegendo e era isso? Será que é isso? Não. Deus nos chamou para nós termos força. Deus nos chamou para nós termos coragem. Deus nos chamou para nós avançarmos, para nós irmos para cima do inimigo, conquistando, tomando posse da bênção, exigindo os nossos direitos, combatendo o bom combate da fé. Então, quando eu falo sobre a armadura, eu não estou falando só de proteção, tem que se proteger, mas eu estou falando também de coragem. A palavra de Deus diz que os homens de Davi, os guerreiros de Davi, eles tinham a fisionomia assim como o quê? Como de um leão. Imagina só a cara de brabo deles. Imagina a cara de autoridade, né, que eles tinham. E botava o terror no inimigo, irmãos. Então nós temos que ter essa coragem. E hoje nós vamos ver sobre a única arma que fala ali sobre o ataque. Irmã, como é que eu vou atacar o inimigo? Irmã Dani, como é que eu vou ir para cima do inimigo? Efésios capítulo 6, versículo aqui de número 17, lendo desde o começo, diz: tomai também o capacete da salvação e agora o que? A espada do Espírito. E para não ter dúvida, a própria Bíblia já explica. Irmã Dani, o que é a espada do Espírito? Que é a palavra do que, irmãos? De Deus. Então a nossa espada, o que nós usamos para guerrear, para combater, para conquistar, para ir para cima do inimigo? Nós usamos a palavra de Deus. Nós usamos a espada do Espírito. Então Deus não quer que você fique como lá no tempo de Gideão, aonde o povo estava na terra prometida, estava na terra que mana leite e mana mel, mas o povo estava desfrutando disso, irmãos? Não, eles estavam escondidos. Eles estavam lá dentro de uma caverna, só tentando se proteger, só tentando se manter vivo. Não, nós precisamos conquistar, nós precisamos guerrear, nós precisamos nos levantar contra o inimigo. E como é que você vai se levantar com poder e com autoridade? Pela palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é a nossa espada.
E que tipo de espada que é, irmã Dani? Olha só o que diz em Hebreus. Vamos ver aqui, irmãos, Hebreus, mais para frente, Hebreus capítulo de número 4. Livro de Hebreus, capítulo de número 4. Então, nós devemos combater pela palavra. Nós devemos combater com a espada do Espírito. O pastor teve pregando aqui sobre o poder das palavras. E ele falou o quê? Que as palavras são o quê, irmãos? Espirituais. Você lembra dessa pregação? As palavras são espirituais. Por exemplo, quando entrou o espírito, no caso do diabo, na serpente, a serpente que não falava, ela falou, amém? Outro exemplo, quando o Espírito de Deus entrou na jumenta, a jumenta que não falava, o quê? Falou. Então, palavras são espirituais. Palavras agem no mundo espiritual. Deus, que é Espírito, criou todas as coisas de que maneira, irmãos? Pela palavra do seu poder. Quando Deus falava, ele trazia a existência, né? Então nós temos que entender, na nossa boca tem o poder de morte, tem o poder de vida. Você vai querer gerar morte? Não, a morte é a natureza do diabo. Eu quero gerar vida, eu quero ter na minha boca a palavra de quem? A palavra de Deus, né? Até se você quiser anotar aí, anota para você ler em casa, lá em Apocalipse 19, anota aí, Apocalipse 19, versículo 15, fala sobre a volta de Jesus, né? Fala sobre a vitória de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus veio e da sua boca está saindo o quê? Quem é que lembra dessa imagem? Da sua boca está saindo o quê? Uma espada. Olha só, a imagem de Jesus, leia lá depois, em Apocalipse, capítulo 19, a palavra de Deus está descrevendo que da boca de Jesus está saindo uma espada. E da nossa boca, irmã Dani, tem que sair o quê? Tem que sair a espada de Deus. Tem que sair a palavra de Deus. E olha o poder da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, diz assim, ó: porque a palavra de Deus é o que, irmãos? É viva. A palavra de Deus é viva. Amém? Para um pouquinho aqui e olha para a irmã Dani. A palavra de Deus, irmãos, ela não fica antiga. A palavra de Deus, ela não fica ultrapassada. Tem pessoas que dizem, eu não sei o que vocês acreditam nesse livro que foi escrito por homens, nesse livro que foi escrito há milhares de anos atrás. O que nós estamos vendo aqui? Que a palavra de Deus é viva. Billy Graham dizia, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de hoje, do que o jornal de amanhã. Amém? Então a palavra é o próprio Jesus. A palavra, ela se renova. Às vezes nós chegamos na igreja, irmãos, ninguém sabe de nada. As nossas lutas, angústias, temores, nós chegamos aqui, só falta o pastor falar o nosso nome, o nosso endereço, o nosso RG, por quê? Porque a palavra cai como uma luva. Não é simplesmente palavras, não é simplesmente um livro, mas a palavra de Deus, ela é viva. Num culto com 20, 30, 50, 100, 200, milhares de pessoas ouvindo a mesma palavra, todos vão entender a mesma coisa? Não. A cada um, Deus vai se revelar de uma maneira. A cada um, a palavra de Deus vai saltar aos olhos, né? Vai arder o coração de uma forma, porque a palavra de Deus, ela é viva. Amém? Então diz aqui, ó, porque a palavra de Deus é viva. E eu posso dizer,
e gera vida, né? Quando Jesus chegou lá no túmulo de Lázaro, Jesus lançou a palavra. Lázaro estava morto. E Jesus disse: ei, Lázaro, sai para fora. E o que aconteceu, irmãos? Lázaro levantou, sim ou não? A morte pôde segurar Lázaro? Pôde? Não pôde. Quando entrou a palavra de Deus em Lázaro, Lázaro levantou, Lázaro viveu, Lázaro ficou curado, ficou sarado, né? Então nós temos que dar o devido valor, nós temos que dar o devido crédito à palavra de Deus. Nós estamos aqui ouvindo a palavra. Deus está curando, Deus está trazendo vida, Deus está trazendo prosperidade. E nessa palavra nós nos posicionamos. A irmã Lucy, né, ela disse: não, eu ouvi a palavra e eu disse para o diabo: olha, meu pastor pregou assim. O que ela fez? Pegou a espada e se levantou e disse: essa dor na coluna, essa dor nas costas, essa dor no meu corpo não vai ficar. Ela combateu o bom combate da fé. Mas por quê? Porque ela guardou a palavra. E aquela palavra trouxe uma coragem para não ficar lá escondidinha, aceitando, se conformando. Não, faz muito tempo que eu sinto essa dor. Não, ela se posicionou na fé. Então é isso que nós temos que fazer pela palavra. Porque a palavra de Deus é viva. E é o que, irmãos? E é eficaz, e é poderosa, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, de dois lados, né? Que tem fio que corta dos dois lados. E olha a precisão da palavra de Deus. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Então a palavra de Deus age no mundo espiritual. A pessoa tem uma doença na alma, né? A pessoa tem uma ansiedade, a pessoa tem um síndrome do pânico, a pessoa tem uma depressão, a pessoa tem uma angústia, a pessoa está doente ali, espiritualmente falando. A palavra de Deus vai e age no espiritual. Ela vai precisamente e ela consegue ali dividir o que é a alma, o que é o espírito, e ela age no mundo espiritual. Mas, irmã, é só no mundo espiritual? Não. Deus também se importa com o nosso corpo. Olha só o que diz. E vai a divisão do espírito e das juntas e das, o que, irmãos? Medulas. Então, age também no corpo. Age também na carne e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do que? Do coração, né? Eu costumo comparar a palavra de Deus como um bisturi, né? Como assim, irmã Dani? Um bisturi afiado, né? Tem médicos especialistas, né, irmãos, em mente, em cérebro. Imagina, é uma cirurgia delicada, sim ou não? Ir lá operar o cérebro de uma pessoa. Eles até muitas vezes relutam, né, em levar uma pessoa assim para uma mesa de cirurgia. Tem que ter muita firmeza na mão, né? Tem que ter muita precisão, né? Tem que ter muita inteligência, sabedoria daquilo que está fazendo, né? Um médico que vai, por exemplo, né, operar o coração, meu Deus, tem que ter uma precisão, uma delicadeza, uma habilidade. Não é à toa que eles estudam, né, irmãos, tantos e tantos anos, porque não é brincadeira. Tá lidando com o quê? Tá lidando com uma vida, né? Irmã Dani, quando Deus opera em mim, eu preciso ter medo? Irmã Dani, quando Deus opera em mim, eu preciso ficar receoso? Não. Deus, ele é eficaz no que ele faz. Amém? Deus, ele é preciso, irmãos, no que ele faz. Eu não sei se vocês lembram aqui o testemunho
de uma irmã, né, que contou, foi até na sexta-feira, que ela tinha um monte de marquinhas, verruguinhas no rosto. E eu ungi ela com óleo, e aí uma semana depois ela veio, né, e tinha caído, irmãos, quase tudo. E tinha uma que era enorme, era do tamanho de uma unha, espalhada no rosto, né, e Deus operou, e Deus agiu na vida dela, e nem marca não ficou. Que lindo! Nem marca não ficou. A precisão do poder de Deus, né? Então, quando Deus opera na nossa vida, a gente não precisa ter medo de ficar com sequela, não há contraindicação, não fica com cicatriz, amém? Deus opera de uma maneira perfeita. E como é que Deus ele opera? Pela sua palavra, amém? É pela sua palavra que Deus vai agir e que Deus vai operar. E essa palavra, irmãos, ela está em nós, amém? Essa palavra está em nós. Deus colocou em nós o poder de nós usarmos essa espada cortante, penetrante, essa espada afiada, mas nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós não podemos fazer de qualquer maneira. Eu já contei aqui para os irmãos, né? Uma vez que eu me meti a fazer uma arte, né, irmãos? Que eu pedi para o pastor dar uma cortada numa árvore, numa casa que nós morávamos. Coisa mais linda. Eu abri a porta da minha cozinha, tinha pé de acerola, né? Tinha vários tipos de árvore, coisa gostosa. Só que, irmãos, caía tanta folha, tapava assim, né? Ali todo o pátio. Eu falei pro pastor, amor, tem que dar uma cortada nesses galhos, tem que dar uma podada nessa árvore. E o pastor sempre correria, igreja, culto, né? E eu me meti, irmãos, consegui um facão, subi em cima do banquinho, mirei. Aí a gente bota até a linguinha pra fora, né? Fecha um olho pra ver se dá sorte, fecha um olho, bota a linguinha pra fora. Botei toda a força que eu tinha no meu braço e pá! E quando eu fiz o pá, escapou o facão, irmãos, e deu na minha canela. E deu no meu cambito, misericórdia. Ainda bem que o facão estava cego. Glória a Deus por isso. Mas imagina, irmão, se fosse um facão afiado. Imagina o talho que a irmã Dani ia levar nos cambitos, né? Misericórdia. Então nós temos que cuidar com a palavra de Deus. Nós temos que ter domínio pela palavra de Deus. Assim como uma espada, um bisturi pode trazer vida, sim ou não? Vai lá, remove todinho o câncer. Oh, glória, trouxe vida, impediu a morte. Mas também a espada, irmãos, pode matar, pode ferir. Nós temos o exemplo de Pedro, que era um discípulo de Jesus, que quando foram prender Jesus, o que Pedro fez? Pegou a espada e arrancou a orelha do Malco, feriu lá o sacerdote. Aquele homem nunca mais ia poder servir diante de Deus, porque eles não podiam ter nenhuma imperfeição. Jesus teve que ir lá restaurar a orelha, e Jesus teve que ir lá e restaurar o ministério, né, daquele homem de Malco. Então nós temos que cuidar, irmãos, porque às vezes a gente coloca a palavra de Deus no nosso coração, temos que usar, temos que ter a palavra na nossa boca, mas nós temos que cuidar para não ferir. Eu já vi tanto crente, tanta gente discutindo com Bíblia. É ou não é? Matando com Bíblia, irmãos. E nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter sabedoria, né? Eu já vi casos de pessoas dizer assim, irmã Dani, cheguei atrasada no culto, vim lá no culto, direto do trabalho, eu estava de calça e o meu pastor falou, o que é isso? Está parecendo uma prostituta. A pessoa se desviou, irmãos. A pessoa se desviou. E aí a gente conhece, a gente luta para curar esse coração,
para tentar trazer a pessoa de volta. Então nós temos que vigiar. Você tem a espada do Espírito. Você tem a palavra de Deus. Mas não é para matar. Não é para ferir. É para abençoar. É para trazer vida. Se é para guerrear contra alguém, é para guerrear contra o mal. É para guerrear contra o diabo. Olha o conselho do apóstolo Paulo aqui. Segunda epístola a Timóteo. Segunda carta, do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Então, nós temos que vigiar como que nós usamos a palavra. Nós temos que vigiar como que nós usamos a espada. Ela é afiada. Ela é poderosa. Amém? Mas não é para gerar morte. Lembrando que morte é a natureza do diabo. É para gerar vida, é para gerar salvação, é para guerrear contra o mal, é para guerrear contra o diabo. Segunda epístola, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15, irmãos, diz assim, 2 Timóteo 2,15, diz: procura apresentar-te a Deus. De que maneira? Aprovado, a nossa aprovação. Pode vir dos homens, amém, glória a Deus. Mas a nossa maior aprovação deve vir de Deus. Deus conhece a nossa fé, Deus conhece a nossa comunhão, Deus conhece a nossa vida, o que o homem não vê, o que o homem não sabe, Deus sabe. Amém? Então, procura apresentar-te a Deus aprovado. De que maneira? Como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem, o que diz aí? Que maneja bem a palavra da verdade, a palavra espada, ou seja, que maneja bem a espada. Amém? Olha aqui para a irmã Dani. Você já viu aqueles malabaristas de circo? Você já viu? Eles pegam uma espada, um facão e eles vão, Tchum, 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 tchum. Tem uma habilidade. Tem ou não tem, irmãos? Eles vão pegar a faca lá e pum! Bem certinho. Preciso. Aonde? No alvo. Então nós temos que manusear bem, com precisão, a palavra de Deus. Qual é a briga, do pastor Moisés? Seja como os bereanos, analise a palavra de Deus, tenha um caderno, tenha uma caneta, leia a sua Bíblia em casa, não leia a Bíblia só na igreja. Conheça a palavra, conheça os teus direitos, aprenda, irmãos, a manusear bem a palavra da verdade. Anota aí para você ler em casa, lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de número 5, diz que Davi tinha 1.100.000 soldados. 1.100.000 soldados. Que tipo de soldado, irmã Dani? Lá fala habilidosos com a espada. Habilidosos, usando a espada para o combate. E eu pensando, contabilizar. Eles souberam chegar para Davi e dizer: Davi, tu tem 1.100.000 homens que você pode contar, porque eles sabem usar a espada. Eu não posso falar de outros lugares. Eu não posso falar, irmãos, de outras igrejas. Mas eu posso falar da nossa casa. Se a gente fosse contabilizar na nossa igreja
Quantos membros são da palavra? Quantos membros conhecem a verdade? Irmãos, tem muita gente que só quer pedir oração. Tem muita gente que só quer fazer campanha. Pastor começa a pregar a Bíblia, começa a fazer estudo. A pessoa fala, não preciso disso, eu não vou ser pastor, não vou ser pregador, não vou ser obreiro. Gente, mas você é crente. Você é servo de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então nós temos que ser pessoas de Deus. A palavra de Deus diz que o único mediador, o único que está entre nós e Deus é quem? É Jesus. Tem crente que quando aperta o sapato corre para o pastor. Pastor, largaram macumba, pastor, no meu portão. Mas tu não é crente? Tu não recebeu o olhinho? Irmão, pega lá, coloca o olho, desmanche em nome de Jesus. Ai, pastor, corre aqui, pastor. Tem gente manifestada na minha casa. Mas você não é de Deus? Você não recebeu o poder e a autoridade no nome de Jesus? Irmão, coloca a mão, repreende, expulsa. Vai esperar o teu pastor atravessar a cidade para lá resolver algo que você pode resolver. Deus quer contar contigo. Deus quer te usar. Deus quer que você seja um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, ou seja, não tem ficha limpa com o diabo, ficha suja, que não tem ficha suja com o diabo, não tem do que se envergonhar. Amém, irmãos? Amém. Deus quer nos usar. Então a gente não pode só ser um frequentador de igreja. A gente não pode só ser um esquentador de banco. Não! Deus nos deu a espada. Deus nos deu a palavra. Tem tanta gente se perdendo. Tem tanta gente morrendo. Irmãos, o mundo precisa de nós. E quando eu digo de nós, eu não estou falando do pastor, do obreiro, eu estou falando da igreja. Diga, tem gente. Ih, Jesus. Diga assim comigo, tem gente que precisa de mim. É de você. É de mim. Nós precisamos estar preparados, aprendendo a manusear a palavra da verdade. Eu achei tão lindo, teve uma reunião, né, que eu participei, e eu achei engraçado que teve um jovem, ele falava assim, até meio com gíria, né? E ele dizia, eu orava, eu me consagrava, e eu dizia, Deus me usa poderosamente. Ele usava essa expressão, me usa poderosamente. E ele presenciou um acidente. E a pessoa estava lá convulsionando, tipo engolindo sangue. E ele chegou, ele orou, ele abençoou e nada acontecia. A pessoa estava morrendo na frente dele. E ele falou, e na hora eu senti Deus me falando, repreende o espírito de morte. E eu disse, espírito de morte, sai dele. E quando eu disse sai, ele vomitou aquele sangue. E ele viveu. E os meus amigos olhavam para mim e falavam assim, o pastor orou por ele. E a vida voltou para ele. Ele falou, nem pastor eu não sou obreiro da igreja. Irmãos, coisa linda. Aquele homem podia ter morrido nas mãos daquele jovem. Mas o pouco que aquele jovem sabia, ele repreendeu, ele ouviu a voz de Deus. E ele estava alegre, contando. Até eu fiquei surpreso, porque eu não imaginava Deus me usar de uma maneira tão poderosa assim. Ele pedia, mas ele achava que não seria tanto. Irmãos, Deus quer nos dar essa alegria.
Que alegria, irmã Dani, de sermos usados por Ele. Amém? De sermos obreiros do Senhor, aonde Deus te colocar. Você tem a palavra de Deus. Lembra que eu falei? Você é a imagem e semelhança de Deus. Jesus tem a espada saindo da sua boca. Olha só, vou te mostrar aqui. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Não vai ficar nas palavras da irmã Dani. Foi assim que Jesus venceu o diabo. Pela espada do Espírito. Pela palavra da verdade. Amém? Ele nos deu o exemplo. Para quê? Para eu ficar escondidinho com o meu cinturão, com a minha couraça, com o meu escudo, com o meu capacete, escondido dentro da caverna, isso? Não, ele me deu o exemplo. Para pegar a espada e ir para o combate. E combater trazendo vida. E combater trazendo salvação. Amém? Entra dentro da tua casa e fala que o diabo não tem poder. Aqui tem mulher de Deus, aqui tem homem de Deus. A minha casa é de Deus, o diabo não tem poder. Nenhuma ação das trevas vai ficar, vai permanecer. Amém, irmãos? É dessa maneira que Deus nos chamou para fazer. Mateus capítulo 4, eu não tenho tempo de ler tudo aqui, né? Mas é uma passagem bem conhecida. É a tentação de Jesus. Depois de Jesus se consagrar, né? Jejuando ali 40 dias, 40 noites em consagração, jejuando, sem comer, a palavra de Deus diz que ele teve fome, né? E ele foi levado então pelo Espírito ao deserto e lá ele teve que enfrentar o diabo. E como é, irmã Dani, que Jesus enfrentou o diabo? E diz assim, versículo 3, Mateus 4:3, diz: e chegando-se a ele o tentador, o que o diabo disse? Disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Tu não é o Filho de Deus? Como é que Deus vai deixar o seu filho morrer de fome? Não é errado, não é pecado. Transforma essa pedra em pão. Come, se alimenta para você viver. E aí, olha só o versículo 4. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse, como é que Jesus respondeu? Está escrito. Olha a palavra, olha a espada. O que Jesus disse para o diabo? Ei, diabo, está escrito. Quando o diabo falar, tu está doente, você vai dizer, ei, diabo, está escrito. Pelas feridas, pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, eu já fui curada, eu já fui sarada. Ei, diabo, está escrito. Jesus Cristo me dá saúde. Ei, diabo, está escrito, o próprio Deus me disse que Ele é o Senhor, que me cura, que me sara. Amém? Olha a importância de conhecer a palavra. Você tem que saber o que está escrito. Você tem que saber o que está escrito. Você não está falando de você mesmo. Você não está inventando história, não. Você está falando aquilo que saiu da boca de Deus. Você está falando aquilo que Deus disse. Amém? E dessa maneira, Jesus combateu. Está escrito. O que está escrito? Nem só de pão viverá o homem. Mas o que dá vida, irmã Dani, para o homem? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus meditava na vontade, na palavra de Deus? Porque a palavra nos dá vida. Ele disse, também está escrito, o homem não vive só de pão, mas o homem recebe vida. Você já se sentiu quase que morrendo? Já se sentiu?
Pois é. Mas o que está escrito? Que o homem, ele vive do que sai da boca de Deus. Quantas vezes nós chegamos na igreja triste e a palavra vem e nos levanta? Quantas vezes nós chegamos na igreja sem esperança e a palavra de Deus vem, né, igual aquele aparelho, dá um choque no nosso espírito e a gente acorda para a vida. E a gente recebe esperança que vem de Deus. Recebe esperança que vem do alto. Amém? Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, nos alimentar da palavra, porque é a palavra que nos dá vida. E outros versículos ali, né? Jesus dizia, está escrito, está escrito, está escrito. E ele resistiu o diabo, como diz, né? Resistiu o diabo, ficou firmado com a espada, combatendo o bom combate. E olha como é que terminou essa situação. Versículo 11. Então o diabo, o que diz aí, irmãos? Glória, irmã Dani, eu quero que o diabo me esqueça. Irmã Dani, eu quero que o diabo me deixe. Como é que o diabo vai fugir, irmãos? Como é que o diabo vai te deixar? Quando ele vê que você tem a espada. Quando ele vê que você não está para brincadeira. Quando ele vê que você está posicionado, manejando bem a palavra da verdade, a palavra do Espírito. Amém? Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e glória, baita troca de companhia, né, irmãos? O capeta fugiu, bateu em retirada, né? Saiu correndo, fugindo, e os anjos de Deus vieram e ali, né, da maneira certa, saciaram a fome de Jesus. Ele chegou ao resultado, chegou ou não chegou? Mas ele chegou da maneira errada? Foi assim? Não. Ele chegou da maneira certa. Ele chegou pela palavra. Tem pessoas que falam, não, irmã Dani, o que importa é os fins e não os meios. É assim, irmãos? Os meios justificam, né? Não. Nós temos que ser santos. Nós temos que estar na palavra. Nós não podemos dever nada para o inimigo. Obreiro provado que não tem do que se envergonhar. Consegue olhar de cabeça erguida nos olhos de Jesus, nos olhos do Salvador, sem se constranger, sem baixar os olhos, e consegue olhar o mal de frente também. Consegue enfrentar o mal, o problema de frente também, porque é aprovado diante de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero orar por você nesse momento. Irmã Dani, eu cheguei aqui com uma dor, uma doença, uma enfermidade, uma angústia, uma amargura. Esse mal vai bater em retirada agora, em o nome de Jesus. Eu creio que não é em vão, eu creio que é uma regra. Amém? Combateu, resistiu, declarou a palavra, o diabo foge e a bênção vem e nos alcança. Amém?